quanto é importante que a gente detenha o nosso poder pessoal para que a gente consiga ocupar espaços que na verdade são nossos e que são negados de nós muitas vezes. Oi, eu sou a Carol Untersteiner, eu falo e escrevo sobre a minha experiência com a síndrome de burnout e o que ela me ensinou sobre mim, sobre trabalho e sobre o mundo. O vídeo de hoje é sobre o poder da presença. O Poder da Presença é um livro escrito pela Amy Cuddy, que é professora na Harvard Business School, pesquisadora, que ela tem uma pesquisa muito importante sobre o quanto que a sensação de poder é algo que vem de dentro da gente e que a gente pode, de uma certa forma, manipular para o nosso favor e como isso impacta nas nossas vidas de uma forma geral. O que você vai ver nesse vídeo? O que é presença, o que não é presença, alguns exercícios que ela propõe no livro que eu vou demonstrar aqui e também vou te convidar a fazer, o que é a síndrome do impostor ou síndrome da impostora, que é um termo que também tem sido bastante usado ultimamente, como que a síndrome do impostor tem a ver com esse conceito da presença e do poder, e por que é importante para nós que estamos ansiosos, que somos perfeccionistas, que temos várias questões aí, por que é importante para a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e o quanto que isso pode, de repente, te ajudar, porque me ajudou muito. Então vamos lá. Primeiro, o que é presença? Eu vou ler aqui o que a Amy Cuddy define como presença, qual é o conceito dela de presença durante todo esse livro, durante todos os estudos dela. O que ela diz? Presença é um estado de estar conectado, capaz de expressar confortavelmente os seus pensamentos, sentimentos, valores e o seu potencial verdadeiro. Então a presença, ela tem menos a ver com fazer de conta que você é melhor que alguém, fazer de conta que você é capaz de fazer algo que você não é capaz. Ela tem a ver com criar uma congruência entre o que a gente é, o que a gente faz e o que a gente sente. E isso que é uma coisa que eu acredito que seja muito importante, porque quem sofre com ansiedade, quem já passou por depressão, quem tem, enfim, várias questões e sabotagens internas, a gente se desconecta muito. Então a gente acaba ficando muito tempo dentro da nossa cabeça, questionando a nossa capacidade, questionando o nosso valor. E aí, esse conceito de presença e do poder que ela também fala, que ele não é um poder sobre outra pessoa, mas é um poder com o outro, e é um poder interno, não é um poder autoritário, é um poder interno. É muito importante a gente pensar nisso, porque isso permite que a gente tenha essa congruência, que a gente seja coerente. Não é que a gente seja melhor, ou não sei o que, milionário, trilhardário, essas porcaria aí. Não, é que a gente tenha coerência de fazer o que a gente deseja fazer, da forma como a gente acredita que é certo, dentro das nossas possibilidades. E isso parece algo que é natural, e deveria ser natural, mas no nosso dia a dia a gente se vê muitas vezes indo falar em um evento ou numa reunião e aí tu esquece tudo. Deixa eu te perguntar, tu já passou por fazer uma entrevista de emprego ou entrar numa reunião que tu estava completamente habilitado para participar e aí tu esquece o que tu queria falar? Porque tu tá tão nervoso ou tu vai fazer uma prova e dá um branco? Isso é porque a gente entra numa ansiedade tão grande que a gente acaba perdendo essa conexão entre o que a gente sabe, o que a gente sente e quem a gente é. E aí o trabalho da Amy, ele vem para ajudar pessoas como nós, que temos capacidade de fazer as coisas, mas a gente não acredita. Vários relatos, enfim, de pessoas que comentam que a síndrome do impostor, por exemplo, que eu já vou falar o que é direitinho, que quem tem a síndrome do impostor normalmente é mais capaz do que quem não tem. Tem um outro paradoxo, paralelo, não me lembro a palavra, que é quando tu não sabe muito sobre um tema, tu acha que tu sabe. Tem uma linha assim que não sei nada, sei que não sei. Aí tu sabe um pouquinho, tu começa a achar que sabe muito. E depois tu começa a ter esse impostorismo que ela chama, que é essa síndrome do impostor. Segundo ponto do vídeo de hoje. O que é a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora? Já ouviu falar? Coloca nos comentários se já passou por uma situação de dar branco e se tu te sente um impostor ou se tu te sente uma fraude ou se isso já aconteceu na tua vida. O que é a síndrome do impostor? Uma voz na nossa cabeça que diz assim, eu não mereço estar aqui, eu não devia estar aqui. Vão descobrir que eu não presto, ou que eu sou muito burra, ou que eu não sei fazer o que eu tô fazendo,
eu não sei como é que eu vim parar aqui. E isso é algo que a Amy vai colocar no livro dela, que inclusive era melhor que se chamasse de a experiência do impostor, porque a síndrome, como a gente fala aqui bastante da síndrome de burnout, uma síndrome normalmente é associada com uma doença, com um quadro realmente clínico. A síndrome do impostor, ela não necessariamente, ela tá ligada também com sintomas de ansiedade, enfim, mas ela não necessariamente é uma doença. Ela é uma experiência e que pelos estudos que ela faz, ela diz assim, uma boa parte das pessoas passa por isso, homens e mulheres, a gente fala bastante de mulheres tendo a síndrome da impostora, mas homens também têm isso. Minorias passam muito por isso, daí ela fala quando a gente consegue conquistar um lugar que não foi feito para nós, a gente começa a achar que tem uma defesa da nossa cabeça que acha que a gente não pode estar ali por causa da nossa capacidade, porque aquele lugar não foi feito para nós. Então é muito importante, e eu gosto muito da forma como a Amy traz esses conceitos todos, não só como algo de autoajuda, e aí não vou falar autoajuda no sentido pejorativo, mas no sentido de que é importante a gente aprender a se ajudar, mas ela coloca também o quanto que é importante que populações marginalizadas, que mulheres, que pessoas que são de minorias ou de parcelas marginalizadas da sociedade, o quanto é importante que essas pessoas, e nós de uma certa forma colocando aí na questão de gênero, o quanto é importante que a gente detenha o nosso poder pessoal para que a gente consiga ocupar espaços que na verdade são nossos e que são negados de nós muitas vezes. E aí a gente abre o primeiro exercício, papel e caneta, que é pensa e escreve, se puder, se não só pensa, no momento que tu se sentiu poderoso ou poderosa, que tu se sentiu assim, nossa, so foda. Tenta lembrar como é que tu estava te sentindo, que situação era essa, e aí ver o que essa situação disse sobre ti e como é que tu consegue replicar isso no teu dia de hoje ou no teu dia a dia, que fatores que estavam acontecendo naquele dia, que atividades que tu estava fazendo, que valores teus e que forças tuas que tu estava empregando, porque a presença e o poder ele tem a ver menos com a gente fazer de conta que é alguma coisa de que a gente não é, porque a gente percebe e a gente é equipado neurologicamente para perceber quando alguém está fingindo ser o que não é. É menos sobre isso do que sobre efetivamente a gente tomar consciência e domínio sobre o que a gente é e o que a gente tem para oferecer de verdade nesse mundo. Aí o segundo exercício, a gente vai botar o corpinho para funcionar. Uma das grandes descobertas da pesquisa da Amy é que existe um feedback muito importante que eu acho que eu falo aqui no canal, mas não falo tanto, que é a conexão cabeça e corpo, que é tudo uma coisa só, e que o estresse que a gente passa, ele tá no nosso corpo tanto quanto na nossa cabeça, se não mais. Aí ela vai explicar que existem posturas que fazem a gente se sentir de uma forma ou de outra. E aí ela tem as posturas powerless, que ela chama, que são as posturas de baixo poder, né, de submissão de alguma certa forma. E que uma coisa muito louca que acontece é a seguinte, que eu vou te contar agora. Quando a gente tá numa postura dessas, que é uma postura contraída, é uma postura assim, de braço cruzado, ou, né, essa é a contração, veja bem, contração, posição fetal, aquela coisa, ou a gente tá com uma expressão facial de tristeza, de raiva, de decepção, e isso já foi verificado, já tem artigos e publicações falando sobre isso, que se eu te peço para fazer uma cara de triste durante um certo tempo, ou eu te colocar nessa posição mais prostrada, assim, a tua cabeça vai criar uma história sobre isso. E eu fabriquei em ti essa pose, né? A pessoa foi lá e disse, faz uma cara de triste, e a gente cria uma história sobre isso. Então, olha o quanto é importante a gente prestar atenção na pose que a gente está tendo. Então, se a gente está assim por algum motivo, a nossa cabeça começa a criar uma história do por que eu tô curvado? Mesmo que não esteja acontecendo nada. E se estiver acontecendo, daí, putz, né? Aí vai ter mais pano pra manga. Por outro lado, se a gente se coloca numa postura expansiva, que é o oposto, que são as posturas de poder, todas as posturas de poder têm a ver com expansão. Claro, eu tô exagerando aqui, né? Mas eu não sei se vocês já viram os vídeos da seleção da Nova Zelândia de rugby,
que eles têm uma abertura antes do jogo que eles se colocam como uma tribo indo contra a outra e eles usam muita linguagem corporal. Todas aquelas posturas são posturas de força. E o que eles fazem com aquilo? Eles comunicam pro outro, olha, eu não sei tu, mas eu tô aqui inteiro. Eles comunicam pro outro, eles comunicam pra eles mesmos. E isso é muito importante. E aí o segundo exercício é, eu vou ficar em pé. Não sei como é que vai ficar esse vídeo comigo ficando em pé, tá? Já mudamos. Vai pra lá, cadê? Eu não me preparei pra ficar em pé, na verdade. Eu não sei se eu precisava estar me encolhendo, tá? Mas eu tô me encolhendo porque eu tenho a sensação de que a câmera tá baixa. Quando um atleta ganha uma corrida, o que ele faz? Ele faz aquele... Quando a gente faz um gol, né? A gente não, né? Quando um time faz um gol, a gente comemora sempre com os braços pra cima. Tem uma explicação disso que os nossos comportamentos que parecem automáticos, eles na verdade têm uma razão evolucionária. Eu não sei se é essa palavra, tá? Mas evolutionary, eu acho que é evolucionária. Pra gente se comportar dessa forma. Então, primeira coisa, se tu tá sentado ou sentada, levanta a bunda. Oi. Segunda coisa, isso tudo do segundo exercício, né? O primeiro exercício era aquelas perguntas e o segundo é esse aqui que eu tô fazendo agora. Às vezes só levantar e ficar em pé já dá uma ajudada, porque a gente fica deitado o tempo inteiro na cama. Eu sou muito sedentária e estou trabalhando, já acho que podia estar melhor, mas tenho aprendido. E a gente conseguir conversar com o nosso corpinho ajuda muito a nossa cabecinha. Então eu recomendo. Posições de poder tem a ver com isso aqui que é a pose da Mulher Maravilha, que inclusive a Anaí, um beijo pra Anaí. A Anaí me disse que tá no Grey's Anatomy, que alguma personagem do Grey's Anatomy faz a pose da Mulher Maravilha. There's a scientific study that shows that if you stand like this in superhero pose for just 5 minutes before a job interview or a big presentation or a really hard task, you will not only feel more confident, you will perform measurably better. Seriously? Seriously. Que é essa posição de poder enfrentar algo. Tu não precisa fazer isso na frente da pessoa com quem tu vai falar ou na hora da situação, tá? A ideia é que antes de tu participar de uma situação importante, de uma reunião, ou assim, pro teu dia, tá? Começar teu dia assim, sai pela casa, assim. O que eu faço muito em casa, eu fico cantando pela casa e dançando às vezes. E eu não consigo te explicar, tu precisa fazer. Eu não consigo te explicar o quanto que isso faz bem. Só de eu estar aqui falando em pé, eu já tô me sentindo com muito mais energia. E eu tenho me lembrado muito dessa live que eu fiz, que eu comentei no começo, que as pessoas saíram muito mais energizadas, porque eu tenho a sensação de que desde que eu fiz aquela live, eu não fiz mais essas poses assim, porque eu sou um ser humano, e é o que a gente faz, nós seres humanos? A gente aprende um negócio e depois a gente esquece, né? Então, vem aqui me lembrar e te lembrar que isso faz bem, que isso é importante pro teu corpo, pra tua cabeça e pra tua vida. No Centro de Pesquisas da AIM lá em Harvard, eles conduziram várias pesquisas que mostram que as pessoas que têm mais chances de ter sucesso financeiro ou conquistarem cargos de liderança são as pessoas que têm maior autoconfiança. E aí a autoconfiança é algo que a gente vai construindo através de várias formas. E essa aqui é uma delas, que é a gente mandar para nossa cabeça a mensagem de que a gente tá com o controle da situação, de uma certa forma, de que a gente sabe o que tá fazendo. E que eu não tô aqui querendo fazer de conta que eu sei nada que eu não sei. Eu não tô aqui querendo fazer de conta que eu sou ninguém que eu não sou. Eu tô aqui sendo eu, fazendo o que eu sei fazer. E é só isso que precisa. E a gente se sabota muito na vida e deixa de fazer coisas que são importantes pra nós e pro mundo, porque a gente fica muito tempo aqui dentro e fica achando que a gente não é bom. Para quem assiste no YouTube, eu vou deixar algumas ilustrações aqui na minha volta com algumas posturas que tu pode ir testando. Mãozinhas.
Eu não sei como é, eu não tenho a menor ideia de como é que tá o enquadramento disso, tá, gente? Então, assim, tudo bem. Quando a gente se mantém nessas posturas por 2 a 3 minutos, o nosso nível de cortisol baixa. Cortisol, o hormônio do estresse. Quem tá assistindo por questão de estresse crônico, burnout, ansiedade, depressão, o estresse está nas nossas vidas. E aí esse aqui é um antídoto natural, gratuito, simples. Em conclusão, a presença é algo importantíssimo para todos nós. É algo que ajuda a definir como é que a gente vai passar por essa vida, como é que a gente vai se sentir, se portar e como é que a gente vai se comportar conosco e com o mundo. É importante que a gente entenda isso. A presença é sobre coerência entre o que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente sente. E é sobre ter a confiança de que tu tá entregando naquele momento o que tu pode, que tu tá entregando o teu melhor. Pratica te lembrar de momentos em que tu te sentiu poderoso ou poderosa, lembrar das coisas que te faz bem e te colocar nessas posturas. A gente tem uma tendência a se contrair. Quando tu perceber que está contraído, expande. Só isso já vai fazer um bem imenso. E eu trouxe esse conteúdo aqui porque isso pra mim é importante. Eu tenho sentido falta disso no meu dia a dia ultimamente. Eu venho me sentindo com o meu poder reduzido. Como todas as coisas que eu crio, eu percebo o que eu preciso ouvir e aí eu digo isso pra mim e digo pra quem mais quiser ouvir. Então, tá me fazendo bem fazer esse vídeo, falar sobre isso, me lembrar, porque é um livro que eu li já faz uns 2 meses. E aí eu podia muito bem esquecer, passar batido, nunca mais me lembrar desse conteúdo, mas eu queria deixar registrado aqui. Espero que tu consiga acessar esse poder que tu tem aí dentro, porque tem espaço no mundo para todo mundo e principalmente para pessoas que por algum motivo se sentem invisibilizadas, se sentem isoladas. A gente precisa ouvir essas histórias diferentes, a gente tem ouvido as mesmas histórias das mesmas pessoas, com as mesmas caras e os mesmos jeitos, por tempo demais. E eu acho que as coisas não estão funcionando lá tão bem assim. Então, quanto mais perspectivas diferentes a gente tiver nesse mundo, melhor vai ser. Um mundo mais diverso é um mundo muito melhor para se viver. E essa é uma das ferramentas que a gente tem para fazer com que com o que tu tem para entregar no mundo, consiga amplificar essa tua voz. E a gente precisa te ouvir. Se tu gostou desse vídeo, me segue, te inscreve, enfim, compartilha também com quem isso puder fazer bem. Te agradeço desde já pelo teu tempo. Deixa aqui nos comentários algum aprendizado que tu tenha tido e também se tiver alguma dúvida para os próximos vídeos. Te cuida bem e até o próximo.